We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Nós somos também a favor da aprovação rápida no Congresso Nacional do Marco Civil da Internet, com neutralidade da rede, com ausência, com liberdade de conteúdo e sem intromissão na privacidade das pessoas. Tem que ter algum mecanismo de regular a circulação de informação. Senhor presidente, eu prefiro que o Obama leia meus e-mails do que uma patota indicada pelo PT ou faça. Se o PT quer aprovar isso, está mais do que na cara que tem jabuti nessa árvore. Eles são muito bons para falar dos outros. Eles não admitem qualquer investigação em seus atos. Ou seja, dinheiro secreto para Cuba, eles não querem conversa. Então, senhor presidente, está mais do que na cara que a regulamentação via por decreto, que em tese ouvisse algumas agências, essas agências são compostas por agentes indicados pelo PT, está tudo loteado. Eles vão poder, se não gostar de Vossa Excelência por um motivo qualquer, ter uma maneira que invadir a sua privacidade e acabar com a tua vida. Essa é a proposta do PT, é ter nas mãos, via internet, a vida de quem bem entender. Prefiro o Obama lendo meus e-mails do que uma quadrilha indicada pelo PT. Obrigado, senhor presidente. A pretexto de proteger os usuários de abusos, o provedor poderia retirar vídeos, áudios, imagens ou textos supostamente ofensivos, bastando uma simples notificação de usuário. Pano de fundo perfeito para censura na web. Assim, um político insatisfeito com críticas, por exemplo, ou uma empresa inconformada com reclamações, poderiam facilmente patrulhar a internet e cercear a liberdade de expressão. O texto do Marco Civil aprovado ontem só permite a remoção de conteúdo por decisão de um juiz. Menos mal. A web nasceu livre e o Brasil não pode permitir a aprovação de leis que limitem essa liberdade. Censura? Nunca mais. Você vai observar que propositadamente você tem um texto extremamente redundante e prolixo, que já contém partes do Código de Proteção ao Consumidor, do Código Civil, do Código Processual Civil. Então, qual que é o problema se a maioria das coisas que estão nessa lei já estão legisladas? O problema é o seguinte: o Código de Proteção ao Consumidor não protege. O Ministério Público não abre as demandas. O sistema judiciário é extremamente lento e ineficiente. E você não tem uma garantia jurídica por muitas vezes essas leis serem extremamente vagas. Então, o governo, utilizando da sua ferramenta coercitiva, sendo ele dono do sistema judiciário, tenha certeza, ele vai utilizar essas ferramentas como uma forma de coerção para cercear a sua liberdade e a sua privacidade. Você deve observar também quem está por trás dessa regulamentação. O primeiro são nossos queridos e amados políticos, que numa escala global detestam que falam deles e são campeões em processos contra conteúdos na internet, contra blogueiros, contra qualquer tipo de pessoa que diga alguma coisa que eles não gostam. Aí fica muito fácil fazer esse tipo de censura velada. A segunda pessoa que está muito interessado é a mídia tradicional. Porque com o advento da internet e da acessibilidade a todo mundo, a gente deixou de consumir aquele tipo de informação que vinha engessada e passou a ter conteúdos e informações de várias fontes. Por exemplo, a Globo nunca teve um índice tão baixo de audiência igual ela está tendo nos últimos anos. E o principal motivo é justamente a internet. A segunda demandaria uma agência reguladora, controlando informações, observando, te vigiando. Então, como você quer falar de liberdade, de privacidade, se você tem alguém o tempo todo controlando as informações que estão circulando pela internet? Sem contar que uma agência reguladora, de cara eu já observo ineficiência, lentidão, processos que não são resolvidos, cabides de emprego e gasto de bilhões em um serviço que literalmente não precisa. Mas o que me deixa mais com medo ainda é pensar que a própria lei já diz que suas informações serão confidenciais, secretas, privadas, desde que haja uma necessidade jurídica. Saudações cidadãos do mundo, nós somos Anonymous.
Você apenas está vendo este vídeo porque um dia muitas pessoas lutaram, foram presas e até mortas por defenderem a internet livre. Até hoje isto acontece e sempre vai ser assim. A internet é o nosso espaço e diferentes gerações estarão na luta em prol de uma rede livre, pois sempre haverá as tentativas de controle do cyberespaço. Novamente você também pode fazer parte da história e lutar por uma internet livre de regulamentação governamental. Está na hora de você lutar contra o SOPA brasileiro, que é chamado de Marco Civil da Internet. As forças de internet se destacaram no Brasil em 2013 numa gigante onda de protestos que tomaram conta de todo o país. Várias manifestações, movimentos, lutas e verdades vieram ao conhecimento público a partir de sites, páginas em redes sociais e perfis que postavam materiais contra o governo de um modo geral. Sem a liberdade da internet, grande parte das denúncias e protestos jamais teriam acontecido. Está em tramitação no Congresso Brasileiro o projeto de lei Marco Civil da Internet. O objetivo da proposta é criar um marco regulatório para a internet no Brasil, fazendo do Estado principal regulador do serviço. Aparentemente, trata-se de algo positivo. O projeto apresenta supostas garantias à liberdade de expressão e à privacidade dos usuários. Porém, quando lido com mais cuidado, apresenta pontos muito problemáticos. Pode acontecer do Marco Civil ser aprovado e a partir disto você deve esquecer qualquer lugar na internet que haja contra o governo, pois as pessoas por trás de cada página ou site serão encontradas, processadas, presas ou até mortas com uma facilidade nunca antes vista na história do Brasil. O mesmo vale para qualquer pessoa que comentar algo contra algum político, sejam em grupos ou páginas. Pesquise na internet e verá que vários perfis pessoais já foram processados e punidos judicialmente. Pense, sem um marco civil isto já acontece de maneira absurda e injusta. Agora, imagine como seria se o governo tivesse o seu aval para atuar da forma que quiser sobre a internet no Brasil. O Marco Civil é um erro, basta você analisar um pouco quem apoia este projeto para entender claramente isto. Você pode notar que no começo deste vídeo o presidente do PT defende a regulação urgente do Marco Civil. O governo brasileiro está usando até um artista famoso no país, Gilberto Gil, como garoto propaganda de uma petição criada no famoso site de assinaturas coletivas, o Avaaz, que também é de uma pessoa conhecida nos bastidores da política brasileira, Pedro Abramovay, que é ex-assessor da ex-prefeita de São Paulo, Marta Suplicy. Muitos na inocência acabaram assinando tal petição sem saber que estão pedindo controle governamental na internet. Em 2013, mais de 1,5 milhões de pessoas assinaram no mesmo Avaaz uma petição exigindo a saída imediata de Renan Calheiros da presidência do Senado. Mas não vimos Gilberto Gil se empenhar junto ao povo e contra o governo para que ele de fato fosse retirado. Mas agora, o ex-ministro da Cultura aparece com esta petição que em tese era boa para o povo. Engano dele. Neste momento milhares de pessoas já estão sabendo da verdade, que o Marco Civil é um projeto do PT para a regulamentação da internet. Você pode nos perguntar, mas e a oposição do Brasil, não vai contra? Ora, o que mais temos vistos nestes últimos tempos no país são impunidade e corrupção, sem punição justa e exemplar aos envolvidos, tudo porque eles se calam e nada dizem pois estão sendo beneficiados do sistema de alguma forma. Mesmo sem o apoio do PMDB, que é o maior partido de base do governo, eles querem votação do projeto, mostrando que eles realmente farão de tudo para a aprovação do texto. A própria presidente do Brasil, Dilma Rousseff, ameaçou retaliar quem derrotar o governo no Congresso nesta votação. Muitos podem dizer que o projeto foi amplamente debatido na sociedade, mas nós te perguntamos, você ao menos sabia o que é Marco Civil ou alguém te chamou para a construção deste projeto? Outros falam que isto pode ser bom para o povo, mas nos diga de verdade, o que o governo faz de fato para a sociedade. Seria um milagre agora o governo estar preocupado com você. Outra questão importante é, muitas pessoas no Brasil sequer têm conhecimento que a internet é usada como arma contra aqueles que oprimem o povo, e não imaginam que os opressores querem neste momento calar a única voz ativa e que funciona, a internet, e você pode avisar a eles e pedir sua ajuda para a luta.
O Marco Civil está longe de ser um projeto para sua proteção e segurança, ele resolverá o problema dos políticos e não os seus. Políticos não se preocupam com seu bem-estar ou proteção na vida real. Basta olhar as ruas da sua cidade assim como os serviços públicos da sua região, estariam eles querendo resolver seus problemas digitais de verdade? Pense com atenção e verá que se trata da maior tentativa de golpe da história recente na internet do Brasil. Você verá que o Marco Civil nada mais é no momento do que um cavalo de Troia contra o povo. Políticos se preocupam apenas em defender seus próprios interesses e calar a internet é o maior sonho de consumo dos corruptos em geral. Pense e analise na internet que neste momento só estão contra o Marco Civil aqueles que realmente lutam contra as injustiças de verdade, querem mudanças, e claro, não são dependentes do governo de alguma forma. Neste caso, 2 pontos importantes devem ser observados: aqueles que são a favor e não sabem realmente o que está acontecendo, e aqueles que são a favor e ganharão de alguma forma uma recompensa do governo pelo apoio. Não tem como estar do lado do povo e apoiar o Marco Civil, pois esta lei não vai defender seus interesses. Para isto temos a Constituição e agências fiscalizadoras, e ainda assim não vemos esforços do governo para que elas trabalhem em prol do povo. Justamente em anos de manifestações, Copa do Mundo e eleições, o governo quer a aprovação do Marco Civil. Anonymous ao redor do planeta sempre foi contra os governos que pretendiam censurar a internet, e no Brasil não será diferente. Estaremos sempre do lado do povo e contra a tirania dos governos, sejam eles quais forem. Façam manifestações em sua região, use as hashtags Stop Marco Civil, não ao Marco Civil e todos contra Marco Civil. Procure por sites e páginas que estão indo contra e se informe sobre o assunto. Façam desta manifestação a maior de todas as suas causas até agora, tire como exemplo as vitórias das redes sociais em 2013 e mostre, enquanto você tem tempo, sua insatisfação e repúdio contra este projeto. Todos contra o Sopa brasileiro, todos contra o Marco Civil. Compartilhe, baixe, upe este vídeo em vários canais, envie aos seus amigos e sites de notícias. O tempo é corrido e neste exato momento muitos ativistas virtuais podem estar correndo riscos reais de vida por se colocarem contra este projeto audacioso e covarde do governo brasileiro. Nós convidamos você a ser contra o Marco Civil da internet. Anonymous não tem líder, nem classificação e nem meios exclusivos de comunicação. Estamos espalhados em várias mídias e linguagens. Nós somos a voz do sem voz. Somos muitos e estamos em todos os lugares. Todos queremos mudanças. Nós somos Anonymous. Nós somos muitos. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Nos aguardem. Por baixo desta máscara não há só carne, por baixo desta máscara há uma ideia. Ideias são a prova de balas. Igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras. São perspectivas. O que fizeram comigo me criou, é um princípio básico do universo, que toda ação cria uma reação igual e oposta. O medo se tornou a arma principal desse governo. Estamos presos ao modelo, somos parte dele. Os artistas usam a mentira para revelar a verdade, enquanto os políticos usam a mentira para escondê-la. Nós somos o Anonymous, somos legião, não esquecemos, não perdoamos, nos aguarde.